Fala a verdade, se eu mostrar para você essa foto aqui, sem você saber nada de onde é que é essa foto, o que, que você vai imaginar? Que isso daqui é Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, é algum lugar pobre do Nordeste, é sei lá, África talvez na Índia, um lugar muito pobre, o pessoal avançando em cima de trem, né? Pois é, meu amigo, isso aqui é em Los Angeles. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por William LF. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, Los Angeles, o que está acontecendo lá, né? Vocês lembram, tem essas leis agora todas que não permitem você perseguir criminalmente alguém que roube pequenos valores assim, né? É US$ 950, é pequeno valor para eles lá, para a gente aqui no Brasil seria uma boa grana isso daí, né? Mas enfim, eles botaram essa lei lá em Los Angeles, São Francisco, vários lugares da Califórnia tem esse tipo de coisa agora. E o resultado é que começou a surgir um monte de comportamento de terceiro mundo mesmo, né? O que está acontecendo lá? Você tem vários trens que levam carga da Amazon, dessas empresas de entrega, né? Aqui a foto. E o que eles fazem? Esse pessoal, são gangues que fazem isso, eles sobem nos trens, né, porque o trem passa devagar ali dentro da cidade, eles sobem nos trens, abrem os compartimentos de carga, saem jogando os pacotes todos para fora aqui, ó, fica todos os pacotes jogados no trilho, aí depois eles abrem os pacotes para ver se tem alguma coisa de valor. Se for coisa que eles acham que não tem valor, eles jogam fora, deixam por lá mesmo. Se for alguma coisa de valor, eles já têm aquilo para comprar, vender, sei lá, fazer alguma coisa com o que quer que seja a carga, né? Então, realmente, paisagem de terceiro mundo, não tem como chamar de outra coisa, né? A Califórnia começou a usar políticas de terceiro mundo e adivinha, o terceiro mundo está chegando rapidamente para eles lá, né? Eu vou tocar o vídeo aqui, ó. Tá mostrando só o trem e os vários pacotes. Eu achei que eles iam mostrar nesse vídeo os caras fazendo o assalto, mas não, ele tá mostrando só o trem passando lá, o trem de carga e os vários pacotes abertos ali. Os caras realmente saíram abrindo tudo, né? Ou seja, realmente uma situação complicada, né? É aquele negócio, eles sabem que eles estão ali, se alguém pegar eles ali fazendo aquele negócio, eles não podem ser presos mesmo, então não tem porquê, não tem problema nenhum. E aí fica... cara, o lixo nesse caso é o de menos, né? Assim, não é que o lixo também não seja uma coisa feia de se ver. O lixo aí, no caso, são os restos de embalagens que eles abriram e ou pegaram o que tinha de valor, ou então deixaram o resto todo aí porque não interessava a eles. Mas certamente o lixo é o de menos, né? Imagina quantas pessoas que não receberam o pacote, né? Você não recebeu o seu pacote da Amazon ainda? Então, pois entenda o que está acontecendo. É isso que está acontecendo lá em Los Angeles, né? É lógico, a Amazon ela sempre teve uma política muito rígida quanto a isso, ou seja, muito pouco provável que o cliente final fique sem a mercadoria dele. Se perder no meio do caminho, eles tipicamente mandam de novo ou dão um jeito de novo, então raramente o cliente final acaba prejudicado, mas isso não muda o fato de que é um ataque, né? Primeiro porque isso pode dar problema de prazo. Se você vai receber aquele negócio, vai receber, mas vai receber depois do que você esperava. Não tem como eles saberem que o seu pacote foi roubado até essa informação aparecer, né? E outra coisa, você tem outros problemas aí também, né? Esse próprio ato de roubo acaba encarecendo a coisa, porque se isso começa a ter um custo para a Amazon, como toda empresa, ela tem que alocar esse custo em algum lugar, vai ter que entrar em algum lugar da contabilidade dela lá. E se ela está tendo esse custo justamente como a única fonte de entrada dela é o valor das mercadorias, ela vai acabar tendo que aumentar o preço para cobrir esse custo do seguro das mercadorias que são roubadas no meio do caminho. Então, realmente, muito triste o que está acontecendo lá, uma situação realmente bem crítica. Repara, são vários quilômetros quilômetros, não sei se chega a quilômetros, mas muitos metros de trilhos recheados de pacotes. O pessoal vai lá, deve abrir esses containers que tem os pacotes, né?
Você vê, esse trem anda devagar, então é relativamente rápido do pessoal subir, é fácil do pessoal subir no trem, romper o lacre do pacote, abrir aquilo ali e fazer a festa, né? Jogar tudo para fora e ficar vendo aí o que que... Aqui tem mais fotos aqui disso daí, né? Pô, realmente parece assim os lugares piores da Índia, aqui do Brasil, de outros lugares, assim, uma sujeira completa, realmente uma coisa trecha, né? É aquele negócio. Elege político socialista, meu amigo, vai acabar num país socialista. Olha que vocês estão avisados. Pessoal, vamos falar do caso do Djokovic, né, que chegou, infelizmente, a um resultado que a gente não era o que a gente esperava, mas foi um resultado positivo. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Bolso Traub, LG Brandon e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi a última audiência lá na Justiça da Austrália, né? A gente lembra que era a última expectativa que ele tinha, a última chance que ele tinha nessa história, e eu falei no meu vídeo que, infelizmente, eu achava que ele tinha poucas chances de conseguir sair vitorioso nessa empreitada, e de fato isso acabou acontecendo. A Justiça entendeu que o motivo apresentado pelo governo australiano para cancelar o visto dele era razoável, estava dentro da autoridade do ministro do Interior, então ele teve o visto cancelado, foi deportado. Além disso, ele tem agora outras punições, do tipo, ele não pode ir para a Austrália por um período de tempo, se não me engano são 3 anos, tem todo um processo agora em torno disso daí, né? Mas no final das contas isso não deixou de ser uma vitória, porque derrota mesmo seria se, por exemplo, eles chegassem num acordo que ele resolvesse se vacinar para baixar a cabeça para esse pessoal maluco da Austrália, né? Ficou claro para todo mundo que o governo australiano há muito tempo a Austrália já deixou de ser um país liberal, já está mais próximo ali de China, Coreia do Norte e coisas similares recentemente. Infelizmente a verdade é essa. O nível de autoritarismo lá é absurdo. A gente fez várias notícias aqui. A gente não fala muito abertamente porque o YouTube é sempre arriscado, né? Mas o campo de concentração que eles abriram lá em Howard Springs, a gente falou vários vídeos sobre isso lá no nosso canal alternativo, o Opinion Free Market, né? Então é esperado que numa sociedade doente como é a sociedade australiana, o pessoal que realmente caiu de cabeça na psicose de formação em massa, acabe tendo esse tipo de comportamento, né? Como eu expliquei para vocês, visto é um negócio precário mesmo, é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? O governo te dá essa licença para você visitar o país, como se alguém precisasse te autorizar isso. Pô, você está no país, você está na propriedade de alguém que te aceita lá. O governo não deveria ter esse poder todo de dar ou negar visto para as pessoas, né? A propriedade privada, sim, dentro da sua propriedade só entra quem você aceita que entra. Mas no país, o país não é dono da terra, ele não é dono daquele território, né? Ele se impõe naquele território, mas ele não é dono legítimo. Então, ou seja, se a pessoa que na propriedade de quem você está aceita você lá, não tem nada que o governo falar quanto a isso, né? Mas enfim, a gente sabia que essa história era uma história complicada. Ele foi um grande tenista, se mostrou realmente o número um cara que é um ídolo para muitos e muitos anos. Ah, pode ter outro tenista agora que vai lá, o Nadal lá, que baixou cabeça e tomou a vacina e vai jogar e coisa e tal, vai ganhar alguma coisa. Isso não importa mais. A grande vitória desse Aberto da Austrália foi do Djokovic. Realmente parabéns a ele, fez um bem para a humanidade como um todo ao expor esse autoritarismo da Austrália, do pessoal da imigração, né? Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma, como eu disse para vocês, nesse momento em que tem muita gente com medo da doença ainda, é difícil para as pessoas aceitarem esse tipo de coisa, ainda está uma polarização muito grande, tem muita gente encastelado no medo, mas pode ter certeza, vai passar uns 2, 3 anos e as pessoas vão olhar para trás e vão ver o quão ridículo foi esse tipo de comportamento, né? Enfim, não foi só ele, teve também uma tenista que é a 70ª alguma coisa do mundo, que também estava na mesma situação,
igual a ele, ela não se vacinou. O estado de Vitória, o estado australiano, deu uma licença para ele, falou para ela também, falou: olha só, pode vir, tudo bem, a gente vai deixar você participar do Aberto da Austrália, tá aqui a licença e coisa e tal, tudo certinho. E daí da mesma forma ela foi para lá, chegou lá, não pode, não sei o que lá, porque os pandemínios arrancaram as calcinhas pela cabeça, como se isso fizesse alguma diferença, né? Nem ela, nem o Djokovic estavam contaminados. Se eles estivessem contaminados com o vírus, era uma coisa. Mas não, eles estavam exame negativo, não teve nada de errado, né? Então, no final das contas, o que aconteceu foi exatamente isso. Mostrou o quanto esses pandemínios estão doentes, cara. Psicose de formação em massa é uma doença. Esse pessoal está passando mal da cabeça. Precisa ver, quem tiver curiosidade, vai lá no AFM, no meu site de vídeos alternativos, eu falo sobre o professor americano que despirocou completamente nessa história aí. É isso aí. Não é o resultado que a gente esperava, mas foi o melhor dos resultados dadas a situação, né? Eu tenho certeza que esses pandemínios daqui a alguns anos vão se arrepender disso. Pois é, pessoal, vamos falar do Weintraub, que chegou em São Paulo aí para agitar a questão da candidatura dele, né? Vamos entender como é que está esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Dr. Ricardo. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Weintraub, vocês sabem, ele foi ministro da Educação no governo Bolsonaro. Em determinado momento ele sofreu uma perseguição muito forte pela esquerda, em parte porque ele falou algumas verdades sobre questão de drogas e universidades federais, em parte porque vazou aquela reunião lá dos ministros do Bolsonaro, em que ele falou em determinado ponto que mandava prender todo mundo, começando pelo STF, que perfeita a fala dele, excelente isso, realmente ganhou muitos pontos aí com muita gente. Só que, lógico, o pessoal da esquerda foi contra-atacou isso daí, e havia até o risco de prisão, né? Sabe como é que é, né? O pessoal do STF aqui no Brasil, para prender alguém por opinião, pouco custa, né? Então ele teve essa transferência para o Banco Mundial, ficou trabalhando lá nos Estados Unidos e coisa e tal, mas já tinha se manifestado o interesse de participar da eleição em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Como eu falei para vocês antes, eu acho que ele é um excelente nome para São Paulo, acho ideologicamente não tem nenhuma observação, acho que é perfeito o que ele poderia fazer por lá. Agora tem a questão toda do Tarcísio, né? O Tarcísio Freitas, que é hoje o atual ministro do Planejamento, não é ministro do Desenvolvimento Regional, agora eu não sei, é ministro de alguma coisa lá do Bolsonaro, mas tem feito um bom trabalho também, me parece um excelente administrador. E a grande questão que fica nessa história toda é essa: você tem dois bons nomes para o governo de São Paulo. A verdade é que qualquer um dos dois, eu tenho certeza que o pessoal em São Paulo estaria muito bem servido, né? A grande questão que você tem que ver aí é realmente o que o povo de São Paulo está querendo, porque, repara, na eleição do Brasil existe uma diferenciação muito forte, que é o seguinte: o pessoal, quando vota para presidente, para os cargos federais, tipicamente eles pensam muito mais na questão ideológica do que na questão do dia a dia, de resolver o problema do dia a dia. O pessoal tem uma carga ideológica muito grande. Quando votam para prefeito, é o contrário. Prefeito, meio que o pessoal nem ignora totalmente o partido do prefeito. O que importa é se o cara é um bom administrador, é visto como alguém que consegue gerir o município de forma adequada. O partido dele, se é de esquerda, se é de direita, acaba fazendo pouca diferença no contexto municipal. A questão e no governo estadual? O governo estadual está meio no meio do caminho entre essas duas alternativas. Aí você tem um peso em termos de administração, de capacidade de gestão e coisa e tal. E eu vou ser sincero com vocês, assim, eu não conheço a capacidade de gestão do Weintraub. Ele me parece que fez uma boa gestão lá no Ministério da Educação, sem dúvida alguma conseguiu apagar o incêndio que tinha lá. Não sei se vocês lembram, o primeiro indicado ao Ministério da Educação parece que falhou tudo, deu tudo errado, não conseguiu fazer licitação para o Enem, para as provas e coisa e tal. Então chamaram o Weintraub para apagar o incêndio lá, ele chegou lá e apagou o incêndio, o que é uma coisa boa. Aliás, é uma situação que é muito comum em administração pública no Brasil, né? O Tarcísio também fez coisas muito boas lá no Brasil todo, mas ele tem um componente, do ponto de vista ideológico, um pouco menos exacerbado. Ele é mais um cara mão na massa, um cara pragmático e coisa e tal. E essa é a grande questão: o que o eleitorado de São Paulo quer, né? São dois nomes excelentes, eu não tenho dúvida nenhuma aí, né? Eu fiz até uma entrevista com o Weintraub alguns dias atrás aí, depois dá uma procurada aqui no canal. A gente bateu um papo sobre essas coisas todas.
Eu, particularmente, se fosse votar em São Paulo, votaria nele, mas no Weintraub, mas aquele negócio, né? A gente tem que ver, analisar como é que vai estar a situação lá. E aí, muita gente está falando aqui que justamente que o pessoal da oposição, né, que é contra Bolsonaro, que é contra a turma, eles estão querendo jogar a coisa como se fosse, tá rachada a base, não sei o que lá. É aquilo que eu já falei, eu acho que não tem problema nenhum ter 2 candidatos bolsonaristas lá em São Paulo. Eles fazem um acordo lá, o que tiver melhor na campanha, o que tiver pior sai na campanha e deixa o que está melhor para ir para frente. As próprias pessoas vão fazer isso naturalmente. Quando chegar perto do primeiro turno, vai ver quem é que está melhor entre os dois, vai acabar optando por votar naquele que está melhor. A questão toda é ver realmente, quando começarem a sair as pesquisas sérias para a eleição, quem é que está mais bem posicionado ali, né? Ignorem essas pesquisas de agora, pesquisa muito longe da eleição não quer dizer nada. Quando tivermos os candidatos indicados, a gente está falando lá de junho, julho, agosto, iníciozinho de agosto, aí você já tem realmente os candidatos definidos e coisa e tal, aí começa a campanha de verdade. Aí que você tem que ver realmente quem é que vai estar melhor nessa corrida lá para São Paulo. Eu ainda não sei qual partido que o Weintraub está planejando se filiar, né? Ele tem que se filiar a algum partido para poder se candidatar. Repara, isso aqui tinha o pessoal esperando ele lá no aeroporto, ou seja, isso aqui ele chegou 2 horas da manhã, tinha um monte de gente lá esperando no aeroporto. Impressionante realmente como ele tá chamando o pessoal, né? Então é isso aí. Acho muito bacana, muito positivo que ele concorra, não vejo problema nenhum de ter 2 candidatos desse tipo lá, eu só fico chateado porque, caramba, aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum, caramba. Pô, São Paulo cheio de candidato bom aí, aqui no Rio não tem nenhumzinho. Pô, galera, dá uma força aí, pô, arruma alguém aí para vir para cá. Eu sei que aqui a situação tá terrível por aqui, mas é aquele negócio, né? Só de não ser um comunista já ajudaria bastante. Pessoal, vamos falar principalmente do vulcão que apareceu perto de Tonga, mas antes de falar desse caso, vamos falar do caso do meteoro também de Minas Gerais, né? Que coisa impressionante, né? 2 eventos assim no mesmo dia. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando pelo meteoro lá de Minas, né? Parece que foi próximo de Patos de Minas que caiu um meteoro lá em Minas, mas foi visível de vários locais do Brasil, não só Minas Gerais, pessoal em São Paulo falou que também viu o meteoro caindo, né? Um clarão muito grande. É lógico, esses meteoros são pequenos, tá? A maior parte deles queima na atmosfera, nem chega ao solo. Eles estão dizendo aqui, ó, que parece que... Bom, deixa eu mostrar aqui um vídeo do meteoro aqui, ó. Impressionante ele fazendo a descida lá, né? Enfim, e o pessoal está dizendo que acharam o meteoro, que ele caiu lá numa fazenda próximo lá a Patos de Minas e recuperaram o meteoro. Vamos ver, né? Acho que está cedo para saber se é verdade ainda ou se isso aqui é troll da internet. Mas tem algumas imagens, por exemplo, essa imagem aqui é muito bonita, mas não é do meteoro de Minas, tá? É do meteoro na Índia, alguns meses atrás, né? Aqui tem outras imagens e coisa e tal. Enfim, não é uma coisa tão excepcional assim. Meteoros caem o tempo todo em vários lugares do Brasil, do mundo todo. Não é nada que seja uma grande... que faça muita diferença. A grande coisa que aconteceu ontem foi o vulcão em Tonga, né? Tonga é uma ilha lá no Pacífico. Tem vários ali na Oceania, né? Tem vários países, ilha por ali. E realmente uma explosão muito grande de um vulcão submarino, né? A gente tem aqui o vídeo, né, da explosão. Repara que uma explosão realmente muito grande. Acho que talvez vocês não estejam percebendo, mas Tonga é essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilha pequenininha aqui, são algumas ilhas aqui. Tem outros países aqui perto, todos eles foram engolfados pela nuvem, né? Realmente um negócio muito impressionante. Eu acho que tem vendo aqui com um certo ângulo também dá para ver o tamanho que foi essa explosão. Foi uma coisa realmente enorme, né? Bom, e lógico, Tonga foi muito afetada, teve um tsunami enorme lá em Tonga. Aqui essa imagem aqui dá para ver, tá vendo aqui? O arquipélago de Tonga, Pangai, vários dos países ilha que tem por ali, né? Tem vários países ilhas ali. Vários deles foram afetados por essa nuvem enorme. E olha só, essa nuvem aí é uma coisa que até... bom, uma coisa que causou imediatamente foram os tsunamis, né? Então vocês estão vendo aqui, em Tonga foi o pior lugar, realmente destruiu muita coisa na ilha de Tonga.
Aqui já eu não sei exatamente onde é que é isso daqui, mas é engraçado porque é o pessoal correndo do tsunami. Eu vou tocar para vocês verem. O tsunami atingiu várias localidades do Pacífico, tá? Várias localidades do Pacífico, até a Califórnia, tem alerta de tsunami no Alasca, né? Eu acho que não deu muito certo para a dona ali, não. Realmente. Tomara que ela não tenha se machucado. Ela continua gravando, então eu imagino que ela não está se machucando tanto assim, não. É um tsunami. Tsunami forte lá, né? Mas é impressionante. Tonga foi o pior lugar, mas você está vendo aqui, teve lugares na Califórnia que houve também tsunami. Deixa eu procurar aqui, tem vários lugares aqui. Isso aqui é na Califórnia, Santa Cruz, Califórnia, tudo alagado aqui por conta da tsunami. Realmente impressionante a quantidade de coisa, né? Tem uma visão, não sei se eu vou conseguir achar aqui, eu vi mais cedo, mas é que é tanto Twitter, né? Tanta mensagem junta que às vezes a gente acaba até perdendo a coisa. Isso aqui é onde? Esse aqui também é em Tonga. Tonga foi o que mais foi atingido, né? Olha, caramba, o tsunami atravessou toda a ilha, né? Tá vendo? Tá tendo no Alasca, tá tendo alerta de tsunami também. Mas em Tonga ficou assim praticamente noite, de uma hora para outra o tempo fechou completamente por conta justamente da nuvem, né? Que formou aquela nuvem aqui, ó, isso aqui, ó. O céu ficou preto, completamente negro, conforme as cinzas, né, do vulcão atingiram Tonga. Isso aqui é Tonga, tá? Totalmente escuro. Aconteceu isso no final do dia lá, né, ainda estava durante o dia, no finalzinho do dia, mas o céu ficou totalmente escuro quando aconteceu isso daí. E, bom, a grande dúvida que fica para todo mundo aqui é isso, né? Porque, repara, essa nuvem de massa, né, do vulcão, ela, por enquanto, ela está só ali em cima de Tonga, ali, naquela região, mas ela vai crescer. Ela vai atingir mais partes. Eu acho que não é um vulcão grande o suficiente para causar o chamado inverno vulcânico. Mas já aconteceu algumas vezes na história da humanidade desse tipo de evento, né? Uma erupção de um vulcão explosivo como esse, lançar tanta partícula na atmosfera que o clima do planeta esfria bruscamente por alguns anos até essa poeira se dissipar totalmente. A última vez que aconteceu isso daí foi em 1815, né, que teve um inverno desse vulcânico. Em 1808, alguns anos antes do inverno de 1815, teve um outro inverno também vulcânico que ninguém achou até hoje qual foi o vulcão que provocou isso daí. Tem vários vulcões na história que causaram esses invernos vulcânicos, né? E todos eles, ou quase todos eles, foram identificados. Um que aconteceu na Roma Antiga foi identificado como sendo um vulcão no Alasca. Depois eles fazem a datação do vulcão, eles sabem quando, por último, ele entrou em erupção, e daí eles fazem essa ligação, né? Esse de 1808 suspeita-se que é um vulcão adormecido próximo da ilha de Tonga. Talvez seja exatamente esse vulcão que está entrando em erupção dessa vez, aí, que causou esse inverno de 1808. De novo, essa erupção é uma erupção muito grande, mas não me parece suficiente para causar um inverno vulcânico no planeta Terra. Vamos ver, tomara que realmente não traga aí mais uma tragédia de grande parte, né? Tsunami, tudo na costa do Pacífico está com alerta de tsunami, tem na costa do Peru, Chile, Estados Unidos, México, todo mundo, o Japão, toda a costa do Pacífico está arriscada. Aqui no Brasil, como a nossa costa é virada para o Atlântico, a gente não tem esse problema, não temos nenhum risco, mas o pessoal que está lá virado para o Pacífico, sem dúvida alguma, há algum problema aí, né? Há alguma certa preocupação aí, né? Olha só, eu estou entendendo que essa imagem aqui é do vulcão, né? Então o que aconteceu? Você tinha esse vulcão aqui, isso aqui foi no dia 7 de janeiro,
Essa imagem aqui foi tirada no dia 14 de janeiro, antes da erupção, portanto, que foi no dia 15. Antes da erupção, parece que o vulcão afundou, tá vendo? Ele estava debaixo d'água, ele afundou totalmente, e aí depois ele entrou em erupção. Realmente impressionante, né? Um fenômeno aí realmente significativo, né? Eu achei que tinha sido a tsunami que tinha feito isso, mas não, essa imagem aqui é do vulcão mesmo, ele afundando e depois explodindo. Realmente um negócio impressionante, o tamanho dessa explosão, né? E vamos ver como é que vai ficar aí a questão da atmosfera e do clima, né? Vamos ficar de olho. E, bom, muita gente pergunta, mas se não fosse o governo, quem iria nos livrar dessas catástrofes, como, por exemplo, um vulcão que entra em erupção, ou um meteoro que pode cair na Terra e acabar com a vida na Terra e coisa e tal? E eu vou contar um segredo para vocês. Meu amigo, o governo não protege a gente disso não, tá? Se vier um asteroide do tamanho daquele que matou os dinossauros aqui no planeta Terra, a despeito do que vocês viram em filmes de Hollywood, meu amigo, você pode começar a preparar a sua vida, porque já era, não tem nada que o governo possa fazer. E também uma coisa para um mega vulcão desse tipo também, não tem o que fazer, né? Sobre isso tem um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic, que eu trato esses temas mais teóricos. Dá uma procurada no vídeo sem governo, quem iria nos proteger do asteroide Apophis? Pois é, ninguém. Mas com o governo também ninguém protege, não tem jeito. Pessoal, essas pesquisas que o pessoal está fazendo agora no início do ano estão muito estranhas, né? A gente já viu que quem paga essas pesquisas é um pessoal bem estranho aí, bem suspeito, né? Mas tem mais coisa estranha nos dados, porque agora a gente tem acesso aos dados do TSE. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Satoshi99, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira coisa muito estranha que teve agora foi nessa pesquisa do IPESP. O IPESP é um antigo IBOP, tá? Em que eles tiveram a pesquisa espontânea, teve 25%, o Bolsonaro ficou com 25% dos votos, enquanto que na estimulada 24%. Isso é muito estranho. Tipicamente, a estimulada é muito... a percentual é muito maior do que na espontânea. Por quê? O que é pesquisa estimulada? A pesquisa estimulada é quando o entrevistador vira para você, te dá uma lista de opções de candidatos e pergunta em qual desses você vai votar. E daí você escolhe a lista de candidatos, lá escolhe o candidato daquela lista que ele está dando. Isso aí é a estimulada. A espontânea é quando o entrevistador chega para você e pergunta em quem você vai votar e não fala o nome dos candidatos. Ou seja, você que tem que saber o seu candidato, né? E veja, tenha em mente que você é uma pessoa interessada em política, está assistindo o meu canal, eu sou uma pessoa interessada em política, em filosofia, em anarcocapitalismo. O fato é, nós aqui estamos antenados nessa coisa, mas o grosso da população não está. O grosso da população está preocupado com o Big Brother Brasil, está preocupado com o dia a dia, muito justo, né? Muito mais importante do que política é você fazer o seu dia a dia, ganhar o seu pão, trazer, comprar o leitinho das crianças. Não tem jeito, é isso daí. O grosso da população não está tão preocupado assim. Então ninguém sabe nome de candidato, ninguém sabe quem é que vai se candidatar. Não tome por base o seu interesse em política pelo interesse médio da população em política, né? Então, a maior parte dos entrevistadores sequer sabe quem são os candidatos, quem é que vai concorrer, o que está acontecendo, não sei o que lá. Então, quando você faz a pergunta espontânea, em quem você vai votar, a pessoa nem parou para pensar ainda. Ela fala qualquer nome que vem na cabeça. Só que tipicamente são nomes, ou nem lembro o nome, então tipicamente é muito menor a quantidade de nomes falados na espontânea do que na estimulada, porque a pessoa nem sabe quem são as alternativas, né? Ela acaba, no final das contas, escolhendo de acordo com o que ela lembra na hora, ou então simplesmente falando, não sei, não escolhi ainda, não sei em quem eu vou votar, né? Tipicamente é isso. A pesquisa espontânea, ela tem uma grande quantidade de não sei, não decidi ainda e coisa e tal, e poucos votos nos candidatos, enquanto a estimulada tende a ter um voto maior nos candidatos, muito maior. E aqui, no caso do Bolsonaro, deu o contrário, a espontânea deu mais do que a estimulada. Como é que pode isso, né? Seria até meio estranho. É porque está na margem de erro, porque se não tivesse na margem de erro, seria mais estranho ainda, né? Como é que você pode imaginar que tem mais gente que sabe o nome do Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro e menos gente que, apresentando o nome, não escolhe ele, né? Não tem lógica nenhuma isso, né? Mas enfim. Segundo,
o dono do IPESP, isso mostra o quão consolidada é a preferência do eleitorado do Bolsonaro. Eu não duvido que seja mesmo, isso é uma explicação plausível, mas isso mostra também uma coisa, uma força nele na eleição, porque isso significa que, por outro lado, o eleitorado do Lula, do Inácio, não está tão consolidado assim, não está tão certo de votar nele assim. É o que eu falo para vocês, muitas das pessoas que falam que estão votando em Lula estão falando isso simplesmente porque não querem pensar no assunto ainda está longe da eleição, ainda é um negócio que está lá na frente, não querem se preocupar com isso, e como percebem uma pressão social da televisão muito forte para não votar em Bolsonaro, né? Bolsonaro está sendo criticado na mídia o tempo todo, elas acabam falando o nome do Lula, meio que para se livrar da entrevista e não fazer nada disso. É o caso clássico de voto não consolidado, voto que pode mudar daqui até a eleição. Agora, tem uma coisa mais estranha ainda, tá? Isso daqui, olha só, você for aqui na pesquisa Caest Genial, a gente já falou sobre ela, né? Aquela pesquisa que deu Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal, se você pegar o registro dela aqui, ó, BR 00075 de 2022, eu vou dar um copiar aqui, eu vou lá na página do TSE para fazer consulta pesquisas registradas, né? E eu vou botar aqui a consulta pesquisas registradas, boto o número aqui, tá aqui a pesquisa direitinho, e eu posso clicar nessa lupazinha para ver os detalhes, então aqui tem o detalhamento de como é que é a pesquisa e coisa e tal, e mostra como é que é o questionário que foi aplicado, mostra o detalhamento dos bairros e municípios. E daí me chamaram a atenção para uma coisa. Se você reparar, a maior parte dos municípios que eles escolheram, né, porque veja, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas. Existem mais de 2.000 municípios no Brasil, então na verdade eles tiveram que escolher alguns municípios, teve muito município que não teve ninguém pesquisado, né? A forma como eles escolheram os municípios mostra um negócio muito estranho. Você quer ver? Olha só, vou pegar aqui o primeiro município, Arapiraca, Alagoas. E aqui tem essa aqui é uma coisa, um mapa eleitoral do Gazeta do Povo, né, que mostra quem ganhou em cada município. E se eu botar aqui, por exemplo, Arapiraca, lembra, amarelinho Bolsonaro ganhou com muita força, amarelo escuro, né? Vermelho escuro, Haddad ganhou com muita força. Amarelo claro, Bolsonaro ganhou com pouca força. Vermelho claro, o Haddad ganhou com pouca força. Eu acho que aqui já é o segundo turno, então não tem nem a questão do Ciro, né? Então, ok, Arapiraca, Haddad ganhou com alguma vantagem, né? Pão de Açúcar. Aqui. Haddad ganhou com mais força ainda. Manacupuru. Haddad fraquinho. Vamos pegar mais coisa aqui para frente. Entre Rios. Ah, tá. É Entre Rios, Bahia. Até porque tem mais de uma cidade chamada Entre Rios. Haddad ganhou com bastante força, né? Feira de Santana. Haddad também. E vamos pegar mais para frente aqui, para a gente não ficar só ali no centro ali, né? Congonhas, Minas Gerais. Congonhas, Minas Gerais, o Bolsonaro ganhou, até a primeira que teve do modo Bolsonaro. O fato é, se você olhar essas cidades todas aqui, a grande maioria foram cidades em que Haddad ganhou. Uma ou outra é cidade que Bolsonaro ganhou. Agora, tem uma outra coisa que eu achei estranho aqui também. Se você reparar, eles no Nordeste, eles optaram por cidades do interior ao invés de capitais. Se você reparar aqui, você vai ver poucas capitais no Nordeste e muita cidade do interior do Nordeste. Ao passo que no Sul e Sudeste eles fizeram o contrário. Eu não sei qual é a lógica dessa distribuição de municípios, mas esse aqui, eu não sei também se isso aqui chegou a influenciar no resultado e mudou o resultado, se isso é o que está dando o resultado tão maluco que eles estão mostrando aí, mas o fato é aquilo que eu mostro para vocês, o quão é fácil para a pessoa que organiza a pesquisa alterar o resultado conforme seja o interesse dela, né? Então, se vocês quiserem, eu mostrei o caminho aqui, como é que vocês podem fazer para ver esse tipo de coisa. E se vocês quiserem fazer a verificação de vocês aí, fiquem à vontade. O meu ponto é esse. É muito estranho esses números.
Ontem, definitivamente, não foi um bom dia para o Biden, né? Além da reversão do mandado de vacinação dele na Suprema Corte, ele também sofreu um revés no Senado americano. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, a gente falou também há uns 2 dias atrás sobre o golpe do Biden. O que o Biden está querendo fazer, né? Ele está querendo passar uma legislação obrigando todos os estados americanos a permitir o voto pelos correios não justificado e mais uma série de liberalidades eleitorais aí, né? Como eu já falei várias vezes aqui, não sei nem se vale a pena ficar repetindo isso, mas é bom porque às vezes a pessoa não está acompanhando o canal há tanto tempo assim, né? A eleição de 2020 lá nos Estados Unidos foi atípica, né? Veja, voto pelos Correios sempre existiu nos Estados Unidos, sempre teve, já há muito tempo mesmo. O que era esse voto pelos Correios antigamente? Você quer votar pelo Correio, você entra em contato com a sua zona eleitoral, você solicita a licença para votar pelos Correios, daí eles mandam um envelope especial para você, e daí na época da eleição você pode fazer a sua votação sempre justificado. Por que eu quero votar pelo e-mail? A maior parte dos estados só aceita isso em uma situação, militar atuando fora do país. Então, os militares americanos que estavam lá no Iraque, no Afeganistão, evidentemente, eles não tinham como votar no território americano, e daí eles tinham esse direito de votar pelos Correios. Enfim, nessas situações, assim, alguns outros estados aceitavam também situação de doença e coisa e tal. O que aconteceu em 2020? Devido à Covid, o pessoal resolveu fazer justamente esse voto pelos Correios. Em vários estados decidiram fazer isso. Voto pelo Correio em qualquer caso. Você não precisa justificar. Basta você solicitar a cédula eleitoral e você recebe. E daí ainda foram além alguns estados mandaram a cédula mesmo sem solicitar, e a pessoa não precisava nem checar a assinatura. Então isso tornou realmente a eleição de 2020 cheia de suspeitas de que pessoas mortas tenham votado, um monte de coisa assim, né? Esse tipo de problema em eleição sempre tem, tá? Uma pessoa morta votando, tem toda eleição, vai por mim. O que é isso geralmente? É erro de cadastro, né? Na verdade a pessoa não morreu, ou na verdade outra pessoa, na hora de preencher o formulário, botou lá o nome no lugar errado. É tipicamente erro. Não são coisas que mudam o resultado de eleições. A grande dúvida que se fica lá nos Estados Unidos é se com essa liberdade de votar pelos Correios, se não pode ter havido realmente um excesso nesse caso, ou seja, o número de pessoas que votou indevidamente. Toda eleição tem um númerozinho de pessoas que votam indevidamente, mas é um número pequeno, não faz diferença no final das contas. Talvez com esse voto pelo Correio, sem assinatura, sem conferência, sem precisar justificar, pode ter feito algo muito pior, né? O que o Biden quer? Ele quer agora tornar isso a norma, ele não quer mais voltar para o sistema anterior. Agora acabou a Covid, não tem mais por que fazer isso. O ideal é você voltar para o estado anterior. Você continua tendo voto pelo Correio? Sim, desde que justificado, desde que dentro do padrão todo lá, né? Solicitado previamente pela pessoa, justificado, aceita a justificativa e coisa e tal. Pois bem, qual que é o problema disso? Ele já fez um projeto para isso, exigir esse tipo de voto em todos os estados, já passou na Câmara, que os democratas têm a maioria na Câmara, mas agora no Senado isso empacou. E por que empacou? Empacou por causa de um recurso chamado filibuster, que a gente chama aqui no Brasil de obstrução. O que é isso? Lá existe uma regra que só se pode começar a votar qualquer matéria no Senado se pelo menos 60 senadores estiverem presentes. O que são 60 senadores? 60% dos senadores. O que quer dizer isso? Lembra, lá no Senado os democratas também têm a maioria, mas eles têm uma maioria apertadinha, a maioria de 50. 50 para um lado e 50 para o outro. São 100 senadores o total no Senado americano, 2 por estado, 50 estados americanos, 100 senadores, portanto, né? Os democratas têm maioria de 50 senadores. Como é que funciona isso? Isso é empate, né? Não, porque o voto de Minerva, o voto de decisão é da vice-presidente pelas regras deles lá. Então eles têm uma maioria. Se botar para votar essa regra da eleição no Senado, ela deve passar,
porque os democratas todos devem votar nela, os republicanos todos contra, aí dá 50-50, o voto de desempate é da vice-presidente, ela vai aceitar, evidentemente, então vai passar essa regra lá. Então o que os republicanos têm feito? Eles têm obstruído a votação. Como exige-se um quórum de 60 senadores para votar qualquer matéria, toda vez que a presidente do Senado, que é também a vice-presidente, ela diz que vou votar essa matéria agora, os republicanos saem do Senado, ficam só 50 pessoas, pelas regras do Senado ela não pode colocar em votação, porque precisa de 60 pessoas lá, né? É obstrução, isso acontece aqui no Brasil também, é muito comum a oposição fazer isso. E aí, o que aconteceu, né? Havia, então, a proposta do Biden de reverter isso, fazer uma votação no Senado dizendo que não, agora é só 50 cadeiras no Senado, basta para você botar em votação. Então acabou esse negócio do filibuster. O filibuster significa mais do que isso, tá? Significa também o pessoal fazendo discursos, atrasando a sessão. É obstrução, é o mesmo tempo que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas enfim, eles queriam passar uma lei para acabar com isso, o limite seria 50. E aí, eles colocariam isso em votação, e daí, como eles têm a maioria, isso passaria no Senado, acabaria com essa margem do filibuster, né? Repara, nem todo democrata está afim disso. Por quê? Porque isso pode se virar contra eles, né? Tudo indica que nessa próxima eleição agora desse ano, o Senado tende a virar para os republicanos. Então pensa a seguinte situação. Agora que não tem mais filibuster, os democratas não vão poder fazer obstrução contra os republicanos, que serão a maioria, né? Na mesma coisa na Câmara. Então, ou seja, esse tipo de coisa é uma jogada que é ruim, né? Por exemplo, houve o caso justamente na era do Obama, né, durante o governo do Obama, o Obama queria indicar um juiz para a Suprema Corte, e daí os democratas estavam preocupados, porque os republicanos estavam fazendo filibuster, estavam fazendo a obstrução. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma regra que não podia fazer isso para a indicação de juiz da Suprema Corte, tinha que acabar com filibuster para a indicação de juízes da Suprema Corte. E daí, o que houve neste caso? Acabou que o Obama não conseguiu indicar o indicado dele para a Suprema Corte na época, porque mesmo sem fazer obstrução no voto, os republicanos ganharam. Mas aí, o que aconteceu? Agora que não tinha mais filibuster, quando veio o Trump conseguiu indicar 3 juízes para a Suprema Corte. Por quê? Porque aí os democratas não podiam usar o filibuster para impedir os republicanos de aprovar a indicação. Se os democratas não tivessem feito aquele negócio para tentar ajudar o Obama, hoje em dia, talvez o Trump não tivesse conseguido colocar os 3 juízes que ele colocou na Suprema Corte, né? Então, da mesma forma, agora, tem muito democrata que tem medo dessa mudança e isso acabar prejudicando os democratas mais adiante. E é justamente o que está acontecendo. A deputada Kyrsten Sinema, como é que é o nome dela exato aqui? Kyrsten Sinema, que é do Arizona, ela é democrata, mas é do Arizona, e tal como aquele outro democrata, o Joe Manchin, ele também são democratas, são liberais, mas são meio de centro, e não são radicais, não são da esquerda radical americana. E aí ela também falou, olha só, eu não vou votar por isso. E com isso, os democratas não conseguem aprovar o fim do filibuster no Senado, tá? Ou seja, no final das contas, não vai conseguir passar de qualquer forma, e pelo visto, esse golpe do Biden está enterrado por conta desta democrata lá do Arizona que não vai votar contra os princípios dela. Não preciso nem dizer que o pessoal já está enchendo o saco dela. Imagina, a esquerda está arrancando a calcinha pela cabeça no Twitter, tentando sacanear essa deputada, essa senadora, né, Kyrsten Sinema, mas ela falou que não vai mudar o voto dela não, e que com isso não vai tirar a necessidade de 60 votos para iniciar a sessão, né? E veja, é o que eu falo, eu acho que na verdade nesse caso aqui ela está fazendo um bem até para os democratas, tá? Porque tirar isso daí vai dar munição para os republicanos quando eles forem maioria. Então é impressionante realmente o quanto que virou um absurdo. Olha só o pessoal chorando que a Sinema, não, que não sei o que lá, ela fez o discurso mais estúpido, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, para a sorte dos americanos, existem alguns democratas com a cabeça no lugar. São poucos, mas eles existem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.
Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.